Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa segunda aula dos sistemas numéricos. Na aula passada, a gente viu que existem alguns sistemas que a gente pode utilizar e a gente viu que pode ser o decimal, binário, hexadecimal e também o octal. Na aula passada, a gente focou em apenas dois, que foi o decimal e o hexadecimal. Mas nesta aula, a gente vai ver o binário e o octal. O sistema octal é aquele sistema que possui 8 algarismos, e eles vão de 0 a 7. E aqui a gente pode ver a correspondência entre os dois sistemas, que são o sistema octal e o sistema decimal. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de um número em octal, ou seja, base 8. Por isso que temos um 8 bem aqui. Ele indica que é um número octal. Tá certo? Então, eu não vou fazer nada com esse 8 que está bem aqui. Ele só indica que é um número octal. E agora, qual será o próximo passo? O próximo passo vai ser inserir expoentes aqui em cima do elemento, né, do número que eu quero, que é o número 4378. E eu vou inserir da direita para a esquerda. Como assim? Vou colocar 0, 1, 2 e 3. Então, da direita para a esquerda, vou pegar o elemento, multiplicar pela base e elevar a base pelo expoente que eu inseri aqui em cima do elemento. Vamos ver isso na prática. Pego o primeiro elemento, que é 8. Multiplico pela base, que é 8. 8 é a base do sistema octal e elevo a 0. Por que é 0? Porque o 0 está em cima do 8. Mas, vou para o próximo número. 7 vezes 8 elevado a 1. Mais 3 vezes 8 ao quadrado. Mais 4 vezes 8 à terceira. Percebam que cada elemento eu fui da direita para a esquerda, multiplicando pela sua base 8, porque a base 8 significa que é o número octal. E em seguida, eu elevei essa base 8 ao expoente que está em cima do elemento da base 8, né? No caso, o 8 foi multiplicado por 8 elevado a 0, o 7 foi multiplicado por 8 elevado a 1, o 3 foi multiplicado por 8 elevado a 2 e o 4 foi multiplicado por 8 elevado a 3. Então, por isso que aqui neste exemplo, ó, a gente tem desta forma: 8 vezes 8 elevado a 0, 7 vezes 8 elevado a 1, 3 vezes 8 ao quadrado e 4 vezes 8 à terceira. Fazendo todas essas equações aqui, eu vou ter estes resultados, que sendo somados, eu vou ter este aqui, tá certo? Então, este vai ser o número que vai ser equivalente em decimal do número em octal. E agora a gente vai ver o sistema binário, que é um sistema que só possui dois símbolos, que é o 0 e o 1. Por que é 0 e 1? Porque, como o próprio nome diz, só são dois dígitos, tá? Então, no sistema binário, a gente pode ter o número desta forma aqui, ó. 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, tá? Sempre formado por zeros e uns. Então, aqui a gente tem a correlação dos dois sistemas, que no caso seria o sistema binário e o sistema decimal, que com os dois dígitos, né? 0 e 1, sendo relacionado ao dígito 0 e 1 também do sistema decimal. E aqui a gente tem um exemplo de sistema binário, que, como eu falei para vocês, o número é formado em binário por zeros e uns.
este 2 aqui, eu indico que é um sistema binário. Então, você que vai fazer aqui o mesmo procedimento do outro sistema, não vai mexer com o número 2 aqui. Do mesmo modo que você não mexeu com o 8, que estava aqui também no octal, e o H que a gente tinha lá no hexadecimal. Se lembram disso? Então, agora, o próximo passo é inserir o expoente aqui em cima do elemento. Vai ser 0, 1, 2 e 3. Sempre da direita para a esquerda. Então, como vai ficar? Vai ser 1 vezes 2 elevado a 0. 0 vezes 2 elevado a 1. 1 vezes 2 ao quadrado. E 1 vezes 2 à terceira. Por que eu multiplico por 2? Porque a base é binária e o 2 representa esta base. Certo? Então, como no outro sistema, a gente pegou o elemento, multiplicou pela base e elevei ao expoente que está em cima do elemento. Neste primeiro aqui, nós temos um 0, por isso que ficou 2 elevado a 0. No segundo, nós temos um 1 aqui bem em cima. Então, por isso, ficou 2 elevado a 1. No terceiro elemento, a gente tem um 2. Então, por isso que foi multiplicado por 2 ao quadrado. Neste elemento aqui, nós temos um 3 aqui em cima. Então, por isso que foi multiplicado por 2 à terceira. Então, 1 vezes 2 elevado a 0 dá 1. 0 vezes 2 elevado a 1 dá 0. 1 vezes 2 ao quadrado dá 4. E 1 vezes 2 à terceira dá 8. Então, somando tudo isto daqui, vai dar 13. Então, este número aqui, este daqui, vai ser o número decimal que vai ser equivalente ao sistema binário, né? No caso, este número aqui que a gente tinha inicialmente, que é 1101. Então, só uma observação aqui, a gente tem que o primeiro dígito à direita vai ser o dígito menos significativo, que vai ser chamado de LSB, e o primeiro dígito mais à esquerda, diferente de 0, vai ser o dígito mais significativo, chamado de MSB. Tá certo? Qual é o dígito mais à direita? Vai ser esse dígito aqui, ó. Qual é o dígito mais à esquerda? Vai ser esse dígito aqui. No caso, esse do mais à esquerda tem que ser diferente de 0, tá, gente? Lembre-se disso. Então, gente, estes foram os sistemas que a gente viu hoje. Nas próximas aulas, a gente vai ver exercícios sobre esses sistemas, conversões de base e outros, tá certo? Então, por hoje é só e até a próxima aula.